Fala galera, aqui é o Cezão novamente. Hoje eu vou falar aqui para vocês sobre um monte de referências e possíveis referências, né, que eu encontrei junto com a ajuda de um amigo, né, nós estávamos conversando e levantamos todas essas referências sobre o filme do Coringa. E obviamente que algumas são possíveis, mas não confirmadas, só que outras são completamente evidentes, né, não deixam dúvidas. E vários filmes aí pela internet, né? A gente vê a referência ao filme do O Rei da Comédia, algumas coisas assim, né? Eu quero ir um pouco além disso. Eu vou colocar aqui, são referências não tão evidentes, né? Que pelo menos para mim eu não vi em outros lugares essas referências. Então vamos começar pelo nome, né? Número 1, né? O nome do Coringa, né? O Arthur. Da onde que possivelmente vem isso? Em 1975, o Coringa ganhou uma própria HQ. Nessa HQ ele queria roubar uma obra de arte lá famosa, e ele dizia que essa obra de arte, que chamava O Homem Risonho, que talvez seja até uma referência ao Homem que Ri, né, um filme também que inspirou a criação do próprio personagem, ele queria roubar essa obra, e para isso ele dizia que a obra era da família dele, fazia parte da família dele. E ele conta uma história dramática sobre um bisavô dele que abusou dele durante anos, e esse bisavô pregava algumas pegadinhas nele, e às vezes essas pegadinhas passavam do limite. Aí, de acordo com essa história dele, o próprio visual dele foi um resultado de uma dessas pegadinhas, que o bisavô dele jogou uma tinta experimental na cara dele e ele ficou daquele jeito. Aí no fim ele revela para os seus capangas que tudo não passava de uma encenação para roubar a pintura. Mas nessa história o Coringa diz pela primeira vez que o nome dele era Arthur, que é o nome do personagem do filme do Coringa, né, do Joaquin Phoenix. O segundo ponto é que esse Coringa ele é o Coringa dos Coringas, né? Vamos lembrar, Coringa é aquela carta do baralho que se encaixa em qualquer outra, né? Então esse Coringa ele se encaixa em qualquer outra posição ali, né? Em qualquer outro papel dos Coringas, né? Então ele é um Coringa dos Coringas. Todos os Coringas têm referências nele. Eu já tinha levantado essa bola lá num dos vídeos que eu fiz do Coringa, que eu sentia que ele tinha assim uma... E até por conta disso eu achei que os pais do Batman fossem morrer no final, já que o Coringa do Jack Nicholson é o responsável pela morte dos pais do Batman, né? E... Então, assim, ele tem inclusive falas de alguns Coringas que são encaixadas, né? Cada cena do filme você consegue referenciar mais ou menos algum dos Coringas, né? O Coringa do César Romero, o Coringa do Jack Nicholson, o Coringa da Piada Mortal, né? Esses Coringas mais emblemáticos. A terceira, as cores. Eu vou até colocar as imagens aqui para mostrar. As cores desse Coringa, eles remetem a dois personagens. O primeiro, que é o do Rei da Comédia, e o segundo, que é o do César Romero, né? Aquele Coringa da série clássica lá do Batman. Se você prestar atenção, as cores das fantasias deles são muito parecidas, né? Depois temos aqui quarto, né? Que eu vou só falar por cima, né? Que vocês já devem estar cansados de ouvir essa teoria, que não é uma teoria, né? O próprio diretor declarou, né? O próprio falou que realmente o filme tem inspiração no Rei da Comédia, e não dá pra dizer que não, né? Porque o Murray, que é o De Niro, ele inverte de papel com o protagonista lá do Rei da Comédia. Mas o que vocês talvez não saibam é que tem dentro do programa do Murray uma referência ao Batman Animated Series, que é aquele Batman, a melhor série do Batman, na minha opinião, sabe? De todos os tempos. Que a fonte da letra, que é toda a série do Batman, essa série de animação, tem toda uma inspiração na Art Deco, né? E a fonte dessa letra é toda em Art Deco. E a fonte da letra do logotipo do programa do Murray é exatamente a mesma fonte. Então, assim, é bem interessante. Essa referência acho que é uma das mais interessantes aqui da lista. Número 5. Dentro da casa do Arthur, possivelmente tem uma obra
que estava presente no filme do Jack Nicholson, do Tim Burton. Tem aquela cena clássica onde o Coringa entra dançando com os capangas dele e começa a pichar as obras de arte, né? E uma dessas obras que a gente vê nessa cena, a gente também vê na sala do Arthur Fleck. O número 6 é uma referência que eu acho a mais bonita, assim, a mais artística, né? Se você pegar o filme do Coringa, tem várias cenas em que eles destacam a magreza do personagem, né? Ele é um personagem magro, ele é um personagem... eles pegam a magreza, o Coringa sempre põe um personagem magro, mas eles pegam essa magreza do Coringa e exacerbam ela no sentido meio trágico, eu diria, que é aquela coisa de mostrando as costelas, sabe, meio apático, né, aquela coisa meio, até meio forte a cena, né, e essa magreza possivelmente tem referência nas obras de Egon Schiele. Se vocês olharem as obras, eu vou colocar aqui uma em contraste com a outra, é muito parecido. E aí já vamos um pouco além nessa referência, né, da magreza dele. Tem uma referência talvez no filme O Operário, do Christian Bale, né? E Christian Bale esse, que é o Batman da trilogia ali, né, da trilogia do Batman do Nolan, né? E número 7... é uma referência que eu quero falar um pouco mais profundamente aqui, que é o Bobo da Corte. Então, eu vou até deixar um vídeo aqui nos cards sobre, se vocês quiserem entender mais sobre o Bobo da Corte, é um vídeo que eu achei maravilhoso, muito bonito o vídeo, que conta a história, né, da onde surgiu os Bobos da Corte. E o Coringa, né, de modo geral, ele ele tem uma referência com o Bobo da Corte. E o Bobo da Corte, uma paródia ao rei. O rei é rico e solitário, e o Bobo da Corte, ele é uma caricatura desse rei. Então eles estão ligados pela solidão e a exclusão. O Bobo da Corte é o antipoder, né? E se você olhar bem, o Coringa, ele é o exato oposto do Batman, né? Ele é o oposto complementar. Isso mostra até no filme O Cavaleiro das Trevas, lá, com o Coringa do Heath Ledger, né? E se a gente analisar o próprio filme que serviu, né, de inspiração, né, pro filme do Coringa, uma das inspirações, que é o Rei da Comédia, tem uma capa em que a gente vê ele numa carta de Joker, né? E o cara que ele sequestra lá, né? O apresentador que ele sequestra, numa carta de rei, fazendo novamente essa ligação do bobo da corte, do palhaço, com o rei. E o próprio nome, né? Rei da Comédia, já talvez traduza um pouco disso. E agora uma questão bem presente no filme, né, que é de fato o número 7 aqui, é que os bobos da corte, eles têm uma ligação muito forte com os anões. Os anões, eles eram colocados como bobo da corte natural, que eles chamam, né? Os trões, alguma coisa assim era o nome deles. Estavam presentes em várias cortes, como por exemplo a corte do Filipe IV. Então os anões, eles são também o bobo da corte, chamado bobo da corte natural. E no filme do Coringa existe um anão e é o único cara ali, né, que ele não tem raiva, inclusive ele não mata aquele anão, ele fala pro anão: nós somos iguais, né, alguma coisa assim, você foi o único que me entendeu. Ele mostra uma empatia muito forte pelo anão. E ele dá até um beijo na testa do anão, né, mostrando a ligação desses dois, né? Os dois são um bobo da corte. E não bastante, dentro do Piada Mortal, você encontra ali, na hora que eles sequestram o Gordon, né, e colocam o Gordon na montanha-russa, existe ali também a presença de anões, né? Mais uma vez fazendo essa ligação do Coringa, seria, né, um bobo da corte do universo Batman, com os anões, né? A número 9 é uma referência à psicanálise, né? Uma utilização da psicanálise dentro do desenvolvimento do filme, que são a morte dos pais, né? O Freud dizia: você tem que matar seus pais. Isso no sentido figurado,
Porque após a morte dos pais, né, a criança começa a se enxergar como um ser independente, né? Ela mata os pais no sentido figurado. Aquelas figuras deixam de ter tanto poder sobre ela, ela consegue se enxergar em separado dos pais. E isso também nos leva, né, à questão do espelho. E eu vou citar isso daqui no próximo, né, no próximo número. Mas voltando aqui aos pais, né, que eu acabei de esquecendo de dizer. Os pais, o Coringa mata a mãe dele e em seguida, né, quando ele mata o Murray, ele meio que mata o pai, né? E o próprio dentro da trama, né, o próprio Wayne morrendo, né? O próprio Thomas Wayne morrendo. Então, diversas partes do filme ele está buscando o pai e ele deixa de buscar o pai, né? Quando ele deixa de buscar o pai é como se ele tivesse matado o pai, né? E o Murray, ele é uma espécie de pai do Coringa, porque no começo do filme ele se vê sendo abraçado pelo Murray, ele tem uma viagem, né, na cabeça dele em que ele está sendo abraçado pelo Murray, e o Murray fala alguma coisa como tenho muito orgulho de você e abraça ele como uma figura paterna que ele nunca teve, né? E então dentro da psicanálise tem com certeza aí um desenvolvimento do filme, né, da questão de matar os pais, né? E ele mata a mãe com um travesseiro, né? Não precisamos nem dizer, né? E o que nos leva à questão dos espelhos. O espelho é um elemento muito presente no filme e ele também remete ao Bobo da Corte. O Bobo da Corte sempre carregava um espelho, né? Sempre não, né? Em algumas figuras, né? Em algumas artes retratando ele carregava um espelho. E esse espelho tem um simbolismo dentro do Bobo da Corte, que é ele rir de si mesmo. Então ele não ri apenas do rei, né? Ele é o único que tem, na verdade, uma licença poética para rir do rei, uma vez que ele é louco, né? Ele é colocado como louco. Especialmente os bobos da corte natural, que são os anões e pessoas com problemas mentais que eles colocavam na corte, né? De uma forma até meio... um negócio até meio bizarro isso, mas isso acontecia. E tem um bobo da corte que ele não é natural, né? Que ele é um artista de fato, que estudou para isso, enfim. O bobo da corte ele tem a característica de rir de si mesmo, então ele usa o espelho como simbolismo disso. Ele se olha no espelho para rir de si mesmo. E dentro do filme do Coringa, a gente vê que logo após matar a mãe dele, né, tem uma cena do Arthur se maquiando em frente ao espelho, e é diferente das cenas anteriores com o espelho, que já haviam, né, cenas anteriores do espelho, onde ele força, como se ele força os lábios ali, como se estivesse rindo de si mesmo, mas no fundo ele está chorando também, né, o que também nos leva a essa alegoria com o bobo da corte, né, que ao mesmo tempo que ele é um pária, ele é o palhaço, né, ele tem que fazer rir. E agora, nessa cena que acontece depois dele matar sua mãe, ele descobre quem ele é de verdade. Ele fala que as doenças mentais dele não são doenças, esse sou eu, né? E agora ele sabe quem ele é, ele matou os pais, né? Lembra disso? E ele se vê no espelho não de uma forma dissociada, como no começo, que ele parecia se dissociar da imagem do espelho, mas ele se identifica, ele olha profundamente e está se maquiando, ele maqueia a própria língua ali naquela cena, né? Do tipo... Parece que ele está incorporando mesmo a sua real identidade. Então, essas foram as 9 referências que eu trouxe aqui, que eu notei, mas não notei sozinho, tive a ajuda desse amigo meu. Esse amigo meu é o Igor Capelato, ele é doutor pela Unicamp na área de cinema, e ele também é psicanalista, né? Então, algumas coisas eu perguntei a ele se estavam corretas, né, e tal, ele confirmou, confirmou daquele jeito, né, porque é possível que esteja correto, mas não há confirmações do diretor nem nada, né. E ele me trouxe também algumas dessas referências que eu falei aqui para vocês, e especialmente a referência que falamos aqui sobre o Coringa ser todos em um, né? Todos os Coringas em um. Em cada cena do filme, ele representa um Coringa diferente. Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Considerem deixar o seu joinha aí, por favor.
E considerem principalmente compartilhar esse vídeo com seus amigos, etc. E se você tem alguma referência que não é menos conhecida, né, que eu acabei não citando, né, que deve ter outras referências no filme, ou outras possíveis referências, né, alguma coisa que você duvidou, que você prestou atenção e achou ali, né, que pode ser ou não ser uma referência, né, traga aqui nos comentários e vamos bater esse papo aí, porque eu acho bem interessante a gente ficar observando os filmes, né, com esse olhar semiótico, né, de buscar referências, de buscar ligações e simbolismos dentro do filme. E o filme do Coringa é um filme ótimo para isso. Então é isso, galera. Abraços e até a próxima.